que servia a Deus, e eles eram muito obedientes a Deus, era justo, porém eles não tinham filhos. E o nome desse casal era Zacarias e Isabel. Eles serviam ao Senhor e o Senhor via o desejo do coração desse casal de ter filhos, mas eles já eram de idade avançada. Mas para nosso Deus, nada é impossível. E sabe o que aconteceu, crianças? Certo dia, Zacarias, ele servia ao Senhor como sacerdote e ele foi até ali o santuário oferecer incenso ao Senhor, queimar incenso. Chegou o dia que era para ele estar lá e assim ele o fez. Quando ele estava lá no santuário queimando incenso, sabe o que aconteceu? Apareceu a Zacarias um anjo. E esse anjo, quando apareceu, ele ficou com medo. E ele falou: anjo aqui, meu Deus, e ele ficou com medo, muito medo. Mas o anjo disse para eles: Zacarias, não temas. E ali ele ficou ouvindo tudo que o anjo disse para ele. E o anjo disse para ele assim: ó, Zacarias, a sua esposa ficará gestante, terá um filho e o nome dele será João. E aí ele pensou: meu Deus, como pode? Eu já sou de idade avançada, minha esposa também, ela é estéril, não pode ter filho, como isso pode acontecer? E ali ele questionou com o anjo. E aí, sabe, crianças, que o anjo disse para Zacarias: ó, Zacarias, você duvidou do que eu vim transmitir para você, vindo da parte de Deus, então você vai ficar, ó, mudo. Enquanto não cumprir a promessa de Deus, você não vai voltar a falar. E ali, a partir daquele momento, a voz de Zacarias não saiu mais. Zacarias saiu do santuário, as pessoas perceberam que algo tinha acontecido, que ele tinha visto uma visão, pois ele só falava por sinais, mas ele não mais falava através da sua voz. Passou-se o tempo e olha, crianças, o que aconteceu. A esposa de Zacarias ficou gestante. E ali o tempo foi passando, mas quando isso também aconteceu, logo após 6 meses, o anjo apareceu a outra jovem, parente de Isabel, e disse a ela: salve, ser agraciada. E ela ficou preocupada, mas o que o anjo quer dizer? E o anjo disse para ela: não temas, você foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E ela ficou com muito medo e preocupada. E ela disse: como assim? Eu ainda não sou casada, sou apenas noiva de José, como isso pode acontecer? E o anjo disse para ela: não temas. E ela disse: amém, assim seja a vontade do Senhor na vida da tua serva. E quando ela disse assim, o anjo foi embora. Passado alguns dias, ela sentiu o desejo de visitar a sua parente Isabel, que já estava gestante de 6 meses. E ali naquele momento que o anjo transmitiu a Maria a promessa de ser mãe do Salvador, ele também disse a ela que a sua parente Isabel já estava gestante 6 meses e que para Deus nada é impossível. E quando ela foi visitar Isabel, que ela chegou junto ali com a sua parente, que ela entrou dentro da sua casa e ela o abraçou ali em saudação. Sabe, crianças, o que aconteceu? A criança que estava no ventre de Isabel saltava de alegria e ele ficou cheio de Deus. E Isabel cheia do Espírito Santo de Deus. E ali ela começou a falar palavras maravilhosa para sua parente Maria, ali dando aquelas palavras tão especial a qual o Senhor nos concedera naquele momento. E assim passou-se o tempo, crianças, e sabe o que aconteceu? Nasceu um menino, aquele menino da promessa que Deus fez a Zacarias. E quando chegou o dia ali dele circuncidar, eles perguntaram a Isabel como seria o nome do menino. E ela disse: pergunte ao pai. E quando perguntaram a Zacarias, ele não podia falar, mas ele pediu que entregasse a ele uma tabuinha. E na tabuinha ele escreveu o
crianças. E aqui eu quero ver criança que sabe ler. Qual é o nome da criança? João. Olha para vocês verem, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Zacarias e de Isabel. Crianças, naquele momento que João escreveu na tabuinha o nome da criança, ele voltou a falar, porque ali era o que o anjo disse para ele, que ele só voltaria a falar após o nascimento da criança. E assim tudo aconteceu. Mas essa história, ela continua mais adiante. Chegou também, crianças, o dia do nosso Salvador Jesus nascer. E a Bíblia nos fala que quando Jesus ia nascer, quando o nosso Jesus ia nascer, o seu pai e a sua mamãe começaram a andar de um lado para o outro. E a vontade de Deus, o nosso Deus, quando Ele tem algo nas nossas vidas para se cumprir, acontece coisas, crianças, que nós não vamos entender hoje. Mas lá na frente nós vamos entender o porquê de tudo isso aconteceu. E assim nasceu o menino Jesus, o filho de Maria, a qual o anjo disse para ela que ela seria mãe do Salvador. E nasceu Jesus, e ele foi colocado numa estrebaria. Vocês imaginam o que é uma estrebaria? Quem pode dizer para mim? Ah, vocês não sabem, né? É um lugarzinho lá no pasto, aonde o gado, os animais, eles comem a ração, o sal. É tipo um coxinho que tem lá. E lá eles colocaram o menino Jesus e ali ficaram. E quando, crianças, ali estava Jesus, tinha pastores pastoreando lá nos pastos, ovelhas lá na madrugada. Eles estavam lá guardando as ovelhas, e o anjo do Senhor visitou esses pastores trazendo boas novas. E os pastores ficaram assustados e eles disseram: não temas, eu vim trazer boas notícias para vocês. E quando o anjo do Senhor disse para eles as boas novas de salvação, que seria a notícia do Filho de Deus que acabara de nascer, e aqueles pastores ficaram muito felizes com a notícia. E quando aqueles anjos falavam, um grande exército veio e louvavam ao Senhor, ali comemorando o nascimento de Jesus. E quando o anjo foi-se embora, aqueles pastores foram para ver se realmente era o que eles tinham ouvido. E quando chegaram lá aonde o anjo disse, eles encontraram, como o anjo disse, Jesus em uma manjedoura, e seu pai e sua mãe Maria também estavam lá. E assim foi o nascimento do nosso Salvador, de uma forma tão simples, mas de um amor tão grande para salvar a minha e a sua alma. E assim continua a história de João Batista. Ele cresceu, e ali, quando ele cresceu, ele foi para o deserto. Lá no deserto, ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Imagina, crianças, a alimentação de João Batista, mas era uma promessa de Deus, pois ele precisava anunciar as boas novas de salvação e também anunciar que logo após ele vinha alguém mais poderoso do que ele. E ali, quando ele anunciava as pessoas, ele dizia do Salvador, e ele ali reunia muitas pessoas para ouvir João Batista. E quando ali ele estava falando do Salvador, ele dizia às pessoas: arrependei-vos e venha ao batismo. Eu vos batizo com água, mas após mim virá um que batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. E assim, crianças, se cumpriu. Quando João Batista já tinha batizado muitas pessoas, e de repente ele olha adiante, temendo muito, ele disse: Senhor, eu que deveria ser batizado por ti, como que vens a mim? E ali o Senhor disse a João Batista: faça, porque a promessa do Senhor precisa se cumprir. E quando, crianças, João Batista batizou Jesus, e Jesus saiu da água, e ali eles orou, e veio em forma corpórea
manopora de uma bomba, o Espírito Santo de Deus ali naquele momento, e foi uma grande alegria, e uma voz do céu bradou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho me comprazo. A voz de Deus bradou ali muito forte naquele momento. Foi um momento muito especial, crianças. E assim, depois disso, começou o ministério de Jesus. E a Bíblia nos diz que lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crianças, Jesus, ele é o único Filho de Deus. E Deus, ele enviou ao mundo. O mundo significa eu e você, as pessoas que aqui estão. E Deus, com seu amor tão imenso, enviou seu único Filho para nos salvar. Mas Jesus, ele veio a este mundo com uma grande missão. Ele nasceu como eu e você, um bebezinho, foi crescendo como eu e você, e ali Jesus, ele crescia em graça e estatura diante de Deus e os homens. E a Bíblia ainda nos fala que quando Jesus, ele tinha 12 anos, crianças, ele já estava no meio dos doutores, falando da palavra de Deus. Certo dia, seus pais foram comemorar a Páscoa. E quando lá eles comemoraram a Páscoa, eles esqueceram Jesus. E quando isso aconteceu, eles foram ver onde estava Jesus, encontraram Jesus no meio dos doutores falando da palavra de Deus. E crianças, sabe o que aconteceu? Após isso, Jesus fez muitos milagres. Jesus curou enfermos. Jesus multiplicou pães e peixes. Transformou água em vinho. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou o cego, curou o paralítico. E chegou então, crianças, o dia que Jesus precisava cumprir a sua missão na terra. Mas quando chegou o dia de Jesus cumprir a sua missão, crianças, sabe o que aconteceu? Estava na véspera da Páscoa. E ali, a Bíblia nos fala que a Páscoa, ela era comemorada todos os anos. Pois no tempo de Israel, lá no rei, fugiu o nome desse rei aqui. Lá no rei Faraó, Deus abençoe. No rei Faraó, o povo de Israel, eles eram escravos. E Deus mandou 10 pragas para que o Faraó amolecesse o seu coração e libertasse o povo de Israel. E ali Moisés foi conduzir aquele povo. Mas antes que tudo isso acontecesse, Deus disse a Moisés que eles matassem um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, pegasse o seu sangue, passasse no umbrais das portas, porque chegaria um momento que o anjo da morte ia passar e todo primogênito, seja animais ou filhos de seres humanos, seriam mortos, porque o rei, ele não liberava o povo de Israel da escravidão. E assim o Senhor o fez, e eles fizeram tudo isso. E Deus ainda disse para eles: peguem o cordeiro, assem inteiro, não pode ser cozido e nem de outra forma, seja assado. Enquanto vocês estiverem dentro das suas casas, vocês comam pão sem fermento e ervas amargas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e as casas que tiver o sangue nos umbrais, nada vai acontecer. E assim o fizeram. Quando o anjo da morte passou, o povo de Israel foi livre, porque o Senhor estava com eles por causa da sua obediência. E assim todos os primogênitos ali foram mortos, mas o povo hebreu foram salvos porque Deus o livrou da morte. E ali eles puderam comemorar a primeira Páscoa, a libertação de Israel, porque depois que tudo isso aconteceu, o rei ali liberou o povo de Deus para ir embora, porque ele ficou muito atemorizado. Sabe por quê? Ali ele sofreu uma grande
grande perda. O seu filho, o primeiro filho, o primogênito, morreu porque ele não queria obedecer à voz de Deus e ainda oprimia o povo de Deus. A tia está tentando acelerar aqui por causa da hora. E quando tudo isso aconteceu, o povo foi vitorioso por a promessa que Deus lhe fez. E chegou o tempo de Jesus cumprir a sua missão. E ali ele pediu para que os seus discípulos preparassem a Páscoa, pois seria a última Páscoa que ele participaria ali com o povo. E quando naquele momento eles terminaram ali de participar, e de repente chegaram aqueles homens maldosos e prenderam Jesus, judiaram de Jesus, arrancaram as roupas de Jesus, e foi um sofrimento muito grande, crianças, que Jesus passou por amor a minha e a sua alma. Jesus levou muitos açoites, muita humilhação, mas em tudo ele não desistiu. E já não bastava tudo isso que fizeram com Jesus. Deram, crianças, eu convido mais algumas tias aqui para me auxiliar. Deram ainda uma cruz muito pesada para Jesus. E lá vai Jesus caminhando com aquela cruz pesada. Mas nada Jesus reclamou. Ele ia com aquela cruz muito pesada, como um cordeiro mudo, sem reclamar. Ele ia passos a passo, pois ele sabia que ele precisava cumprir essa missão. Jesus, quando estava chegando a hora dele passar por tudo isso, ele chorou amargamente, ali com o joelho dobrado. Foi uma tristeza, uma aflição muito grande que Jesus passou. E ele disse: Senhor, se tu quiseres, Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. E assim ele precisava passar por tudo isso, mas a angústia foi tão grande que a Bíblia nos diz que o suor de Jesus vertia sangue, e foi um sacrifício muito forte que ele passou para nos salvar. E quando Jesus chegou no Gólgota, o lugar aonde ele seria crucificado, eles levantaram Jesus na cruz. Crianças, imagina, eles pegaram prego nas mãos de Jesus, prego nos pés de Jesus, e se tudo isso não bastasse, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, e ainda uma placa eles diziam, por sinal de humilhação: este é o Rei dos Judeus. Quanta humilhação o nosso Jesus passou por nos salvar. E chegou o momento que Jesus, ali sofrendo naquela cruz, a Bíblia nos diz que ao meio-dia o tempo se fez treva, e às 3 horas da tarde que voltou novamente o dia como está agora, mas ficou tudo em treva. O povo ficou tudo ali temeroso, mas um coração duro. Mas tudo isso precisava acontecer para que a palavra de Deus fosse se cumprida. E ali, quando Jesus deu um brado na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Ali naquele momento que Jesus deu esse brado na cruz: ó Pai, está consumado. Ali ele entregou o seu Espírito a Deus, e naquele momento ele levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, os nossos pecados, foi sobre ele. E a partir daquele momento, cada gota do seu sangue derramado foi para a remissão dos nossos pecados. Outrora nós estávamos com o nosso coração desta forma, ferido, machucado, triste, angustiado pelo pecado, presos pelas coisas desta vida, mas o Senhor, no seu sacrifício